Gênesis capítulo 25, verso 23, um versículo bem pequeno. Diz assim: ele respondeu o Senhor: duas nações há no teu ventre, e dois povos serão divididos desde das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. É interessante ver que quando a gente lê as histórias da Bíblia, que Deus sempre procura menor, né? Deus faz exceção de pessoas. É pela presciência, né, de Deus, que Deus sabe como escolher. Então aqui fala sobre a história de Isaac e de Rebeca, quando Rebeca estava grávida e havia uma luta, né, dentro do seu ventre, e Isaac foi orar, né, eles foram orar, e Deus disse essa resposta para eles, que duas nações há no seu ventre, o maior servirá o menor. Então quando a gente lê essa história, a gente vai ver que Jacó, ele nasceu debaixo de uma palavra de governo. Aleluia. E nasceu com um propósito. Então todos nós que estamos aqui nascemos com um propósito. Se a gente for olhar, Sansão nasceu com um propósito. Qual era o propósito de Sansão? Vencer os filisteus. Gideão nasceu com um propósito. Qual o propósito que Gideão nasceu? Vencer os midianitas. Enoque nasceu com um propósito. Qual que era o propósito de Enoque? Ser um exemplo da igreja, do arrebatamento da igreja. Uma pessoa que andou com Deus. Então quando voltamos para a história de Jacó, é muito importante que Jacó, como eu disse aqui, ele nasceu sob uma palavra de governo. A importância que nós precisamos de entender uma palavra, mesmo que seja de Deus, uma palavra profética. Porque quando, a partir da gestação ou do nascimento de algum filho, sempre, às vezes, sem querer, ou devido a alguma dificuldade, os nossos pais proferiram uma palavra, ou decretaram uma palavra de maldição a nosso respeito. Por exemplo, quando a gente lê a história de Jabes, que é tão pequenininha, né? Quem já leu a história de Jabes? Já leu a história de Jabes? É tão pequenininha que a gente quase não tem muito assunto para falar sobre Jabes. Mas a Bíblia fala que quando ele nasceu, a sua mãe disse assim, chamou ele de Jabes, aquele que resultado de dor, de sofrimento. Ou seja, a sua mãe decretou uma palavra de maldição sobre a vida de Jabes. Então talvez na nossa vida nós recebemos uma palavra de maldição, uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso nas nossas vidas. Talvez não seja nem do pai ou da nossa mãe, mas talvez de algum amigo, de algum professor, de algum pastor. Só que o importante é que Jabes, ele não aceitou esta palavra de maldição sobre a vida dele. Então é o que nós temos que fazer hoje. Nós não aceitamos palavras que vêm para poder nos diminuir, palavras que vêm para poder nos amaldiçoar, palavras que vêm decretar a nossa derrota. Sabe por quê? Porque você também nasceu para um propósito, você nasceu com uma palavra de governo, e você não pode aceitar que as pessoas falam alguma coisa que vai denegrir a sua imagem, ou que vai colocar você para baixo, porque quem te chamou, quem te escolheu, foi Deus, desde o ventre da sua mãe. Há um propósito para você estar aqui. Aleluia. A Bíblia diz que Deus falando no capítulo 1 de Jeremias, capítulo 1, o verso 5, Deus diz para Jeremias:
antes Aleluia. que tu nascesse, desde o ventre da tua mãe, Aleluia. eu te escolhi. Glória a Deus. Então você faz parte do projeto de Deus. A sua família faz parte de um grande projeto de Deus. Por mais que alguém diga que você foi um acidente, que você veio por um acaso, que ele não esperava que você viesse, mas você vem na hora certa, você vem no tempo certo, porque Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. E Deus te escolheu para um propósito. Deus escolheu Jeremias para ser profeta. E eu não sei qual o propósito que Deus te escolheu nessa noite, mas eu sei que é o propósito de Deus na sua vida nessa noite. Talvez você pense assim como Jabes, né? Sendo resultado de causar sofrimento para a família. Alguém aqui já deu sofrimento para a família? Já deu dissabor para a sua família, para a sua mãe, seu pai? Alguém já deu? Alguém deve ter dado, né? Eu já dei. Talvez minha mãe poderia ter falado assim: esse menino nasceu só para me trazer tristeza. Esse menino nasceu só para trazer dissabor na minha vida. Só que nós não podemos aceitar, nós devemos orar como Jabes orou. E sabe o que aconteceu? Quando ele começou a orar, Deus mudou a história dele. Ele foi mais abençoado que sua família, do que seus irmãos. Talvez a sua família olha para você e não vê nada, não vê ninguém. Talvez ele olhe para você e fale assim: olha, o seu primo conseguiu alguma coisa, o seu irmão é alguma coisa, mas você está aí, não consegue crescer, não consegue avançar, pode ainda não ter conseguido, mas você está debaixo de uma palavra de bênção. Você vai conseguir e você vai ser mais de luz que o seu irmão. Vai depender de você aceitar a condição que estão te impondo ou não. Para isso você precisa fazer o quê? Orar. O pastor Marilson está aqui enfrentando essas lutas, mas é por causa de um propósito. A palavra de Deus está sendo semeada aqui nesse lugar. Amanhã ou depois, se o pastor Marilson for transferido ou resolver não pastorear mais, e chegar um outro pastor aqui, e a igreja encher, ele vai bater no peito e falar assim: a igreja cresceu porque eu estou aqui. Não, senhor. A igreja cresceu porque ela foi desbravada, teve investimento, a palavra de Deus foi pregada, e Paulo disse que uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia. E eu quero profetizar que Deus vai começar a dar o crescimento para esta igreja. Por mais que as pessoas possam até duvidar, possam até não acreditar, mas eu tenho certeza que o crescimento desta igreja está chegando, porque esta igreja está debaixo de uma palavra profética. E se nós começarmos a profetizar sobre esses bancos, que Deus vai trazer pessoas, que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai trazer as pessoas que estão afastadas, sabe o que vai acontecer? A igreja vai ter que mudar de lugar, porque essa igreja será uma igreja profética, e essa igreja vai colher aquilo que ela tem plantado. Glória a Deus. Então nós não podemos aceitar o que diz ao nosso respeito. Quando Benjamim nasceu, a sua mãe morreu. Mas antes dela morrer, como é que ela chamou o seu filho? Benoni. É isso? Quer dizer, aquele, vamos colocar assim em português bem claro, aquele que provocou a minha morte. Está vendo como é que as palavras elas são direcionadas? Mas Jacó intercedeu e disse: não, ele será chamado Benjamim. Aleluia. Porque quando aquela criança crescesse, ela sempre se lembrar: eu fui o causador da morte da minha mãe.
Mas aí Jacó intercede e disse: não, ele vai se chamar Benjamim, filho da destra. Então não aceita a palavra de derrota contra você, contra a sua família, porque hoje é um culto da família. Você tem que orar e estender a sua mão para a sua família e começar a abençoar, para que eles possam prosperar, para que eles estejam debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Só que se você não liberar essas palavras, sabe o que vai acontecer? Alguém vai liberar a palavra de derrota sobre a vida deles. E a nossa palavra ela tem poder. E o que nós temos feito com a nossa palavra? Sabe, aqui o pastor disse aqui, muitos não vêm porque estão cansados. Olha, resultado da palavra. Está cansado, não vem no culto. Está frio, não vem no culto. Então nós temos que liberar a palavra de despertamento sobre esta igreja. Aleluia. Se vocês que estão aqui, o que a Bíblia diz? Se dois de vós concordar acerca de alguma coisa, meu irmão, será concordado. Se nesse culto da família nós começarmos a orar para a família, para Deus trazer um despertamento espiritual, meu irmão, até de madrugada vocês vão querer vir para a igreja. Até que ele vai vir no culto, que domingo vai querer vir para a igreja de madrugada para orar. Sabe o que se chama isso? Palavra profética. Sabe o que se chama isso? Despertamento espiritual. Mas nós temos que começar a orar. Às vezes nós reclamamos, a pessoa não vem não. A partir de hoje nós vamos começar a orar, pastor. Nós vamos começar a liberar palavra de avivamento sobre essa igreja, palavra de cura, de libertação, para que as pessoas possam vir para o culto e sair daqui. Olha que pena que o culto acabou. Domingo eu quero voltar de novo. Segunda eu quero voltar no culto. Terça as pessoas vão querer culto a semana toda. Sabe por quê? Porque nós estamos liberando uma palavra de despertamento. Mas se a gente se acomodar, nada vai acontecer. Então Jacó, ele nasceu nessa palavra de governo. E a palavra Jacó, o nome Jacó, significa aquele que quer tomar o lugar do outro. E Jacó nasceu com essa palavra. Só que os fins não justificam os meios, não é isso? É isso mesmo, está certa a palavra? Os meios não justificam o fim, não é assim, né? Jacó, Deus já tinha escolhido ele para esse propósito. Até então, quando a primogenitura, ele adquiriu de uma forma legal. Porque ele comprou ela. Então ele estava dentro do princípio, ele comprou ela. Depois você vai ler a história direitinho, não dá tempo para a gente falar. Mas ele comprou. Só que Jacó, ele fez algo que não deveria, enganar o seu pai, se passando por Esaú. Ali ele estava errado. E ele foi, por quê? Porque Jacó, veja bem, quantos aqui tem filhos? Deixa eu ver. Jacó nasceu no lar, aonde a família, um preferia um mais do que o outro. E esse é o perigo que nós vivemos hoje. Quando você ama demais o filho e esquece do outro. Aí sabe o que acontece? O outro filho se sente rejeitado. E começa a gerar conflito, né? Porque ele acha que talvez ninguém gosta dele. Então Jacó nasceu nesse lar meio conturbado. Então agora, para poder receber a bênção da primogenitura, Jacó tenta se passar por Esaú. E olha a história de Jacó e veja assim, quantos de nós tenta se passar por outra pessoa, né? Tenta se passar por uma pessoa boazinha, né, irmão?
caso só Deus sabe como é. Então Jacó, ele coloca aquelas roupas de Esaú, perfume de Esaú, e consegue enganar seu pai. A gente não precisa viver a vida. Você tem que ser você mesmo. Aleluia. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa, irmão, comprar um carro melhor para provar para a sua família que você é uma pessoa forte. Não precisa. Não precisa querer mostrar que você é alguém, que você tem. Sabe por quê? Tudo que você precisa está na mão de Deus. Tudo que você precisa, Deus sabe o que você precisa. Só que às vezes a gente quer se passar por uma outra pessoa. E esse é o problema. E quando a gente tenta se passar por um problema, por uma outra pessoa, nós causamos problema para nós mesmos. Por quê? Porque agora, ao tomar o lugar de Esaú, Jacó arrumou inimizade com seu irmão. E agora ele tem que fugir. Está vendo? Às vezes o problema vem na nossa vida por causa de nós mesmos. Sabe por que as pessoas às vezes não vêm no culto, pastor Maria? É porque está tudo bem. Mas o dia que Deus mandar uma provinha, aí diz que está no culto, não vai ter culto não. É, não é? Mas está tudo bem, né? Só ficar em casa, descansar. Aí Deus faz assim, vou apertar. Aí daqui a pouco vem, igreja, ora por mim, faz uma campanha, porque está passando por uma luta. Estava tudo bem. Mas aí você se acomodou, aí começa alguns problemas. Aí Jacó, ele tem que fugir. Olha para você ver, é muito interessante a história de Jacó. Ele tem que fugir. E vai sem nada. E quando ele chega no lugar que ele vai passar a noite, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho que todos aqui conhecem, né? Vocês viram a história do Miguel, né? Então vocês sabem. Ele tem um sonho, né? Que ele vê aquela escada, aonde os anjos sobem e desce. E o que eu acho interessante nesse sonho de Jacó é que a gente entende que há uma conexão entre os céus e a terra. E que a gente pode subir por essa escada também. E a Bíblia fala assim, pastor Marilson, que os anjos, ele não desciam e subiam, eles subiam e desciam. Quer dizer, o anjo está levando algo, uma oração, e descendo, trazendo uma resposta. Se você for olhar no Apocalipse, os anjos pegam o incenso, o santo, coloca ali perante o altar de Deus e depois retorna para a terra. O que é isso? Trazendo a resposta das suas orações. Então Jacó entendeu que havia ali, como vamos dizer assim, se eu fosse um coach, né? Havia um código. Olha, havia ali um portal, um lugar de acesso diretamente a Deus. E quando Jacó acorda aquele sonho, ele fala assim, gente, Deus está nesse lugar. Aleluia. E eu não sabia. E eu pergunto, Deus está nesse lugar? Sabe? Quantas vezes, alguém aqui já disse assim, Deus, foi cantado ele aqui, né? Deus me abandonou. Foi cantado. Quem já se sentiu abandonado por Deus? Já sentiu? Acho que Deus não está por você, já sentiu? Não? Bom, eu já senti. Eu já senti, Padre Maria. Eu já senti por esse Deus esqueceu de mim.
Sabia disso? Que bom. Continua assim. Você já sentiu? Já. Quem mais sentiu? Levanta a mão para mim ver. Quanta gente sentiu? A gente sente. A gente pensa assim, Deus me abandonou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Como é que Jacó chamou aquele lugar, pastor Marido? Betel, né? Como é que chama? Betel significa casa de Deus. Então, na verdade, Deus não está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Então Ele jamais vai te abandonar, porque você é o templo dele. Ele habita em você. Aí já pode ser, Deus, na verdade, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Às vezes nós esquecemos que Deus está dentro de nós, que nós somos a morada de Deus em espírito. Então jamais Ele vai te abandonar. Deus não é aquele que sai e deixa a casa vazia, não. Deus está sempre junto com você. Só que aí Jacó começa a falar com Deus, e Deus fala com Jacó. Jacó disse assim: se o Senhor for comigo, der pão para comer, né, roupa para vestir, tu serás o meu Deus. Observa bem, tu serás o meu Deus. Então, na verdade, Deus ainda não era o Deus de Jacó. Está vendo? São pequenas coisas que a gente... Aí Deus fala com Jacó: eu vou contigo, não te deixaria. Gente, aleluia. Apesar das imperfeições de Jacó, Deus fala com ele assim: eu vou estar contigo, não vou te deixar enquanto você não fizer o que eu determinei, enquanto você não cumprir o meu propósito. Pastor Marilson, não adianta, o Senhor não vai sair daqui enquanto Deus não cumprir o propósito. Não adianta. Glória a Deus. Não tem como. Aí Deus, Jacó faz um voto, né? Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o dízimo de tudo. Está vendo? Se você prestar atenção, vocês vão pegar. Então pode buscar. Eu vou dar o dízimo de tudo. Jacó sai sem nada. E quando ele chega na casa de Labão, ele trabalha 7 anos, né? Por Raquel. É isso? E depois ele é enganado, está vendo? Ele foi enganado pelo seu sogro, o tio dele, né? Ele foi enganado. Isso se chama a lei da semeadura. Tudo que você está plantando, você vai colher, não tem como. Aleluia. Aí quando, na noite, né, do casamento lá, tudo escuro, ninguém via nada, né? O sogro dele pega e dá Lia. Por que o sogro dele deu Lia? Porque, na verdade, quem que estava ali, pastor Marilson? Era Jacó ou era Esaú? Está entendendo? Porque a Lia, ela foi preparada para Esaú. Então, quando você quer se passar por alguém, quer ser outra pessoa, o que é de outra pessoa vai vir para você, que seja ruim, que seja bom. E a lei da semeadura vai cumprir na sua vida. Aí o que acontece? Jacó trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. Fora disso, né, o seu sogro, seus cunhados, né, mudou o salário dele várias vezes, mas Jacó estava debaixo de uma palavra. Aleluia. Talvez muito pensava que Jacó não ia dar certo. Assim como acontece na nossa vida, quantas pessoas achavam que nós não ia dar certo, que nós não íamos conseguir. Aí agora Deus dá uma estratégia para Jacó. Um cara que saiu sem nada, de repente começa a ter um monte de gado, um monte de ovelha, e começa a ter inveja. Os cunhados, né?
disseram assim: peraí, esse camarada chegou aqui sem nada, mas do marido, casou com 2 mulheres, e agora o cara está rico. É o propósito de Deus. Aleluia. Talvez hoje você está sem nada, e as pessoas estão às vezes até te criticando. Aí vai chegar um dia que a pessoa vai falar assim: "Ih, tem um irmão impressionante, Eduardo", vai assim: "Eu, Eduardo, quem diria?" Aleluia. Quem diria, Eduardo? Você com aquele carrão, com aquela casa, com esse tanto de dinheiro no banco. As pessoas não achei que não ia dar em nada. Achei que aquele cara era um fracassado. Mas é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque você foi chamado, Eduardo, para um propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Então, por mais que as pessoas não dão nada por você, Deus já tem um propósito na tua vida. Deus já sabe tudo que vai acontecer. Por mais que o vento tenha soprado o contrário, Deus vai fazer ele soprar a teu favor. Sabe por quê? Porque o vento contrário serve para poder voar, não é isso? O avião, né, parece que voa. Não entendo muito disso não, mas acho que é isso mesmo. Então, as pessoas vão olhar para você e falar assim: como que pode? Não tinha nada. Aí agora Deus fala assim: olha, chegou o dia que você meter o pé e voltar para sua casa. Aí Jacó pega aqui. Vocês já leram a história, pastor Dario? Tem um monte de gato, um monte de ovelha, um monte de gente. Vai embora escondido. Aí Labão, né, não sei o que aconteceu lá, Labão, seus filhos, peraí. O camarada foi embora, levou todo mundo. Vamos atrás dele. Aí Deus chega perto dele e fala assim: ó, dá um tempo. Não faz nada com o fogo. A Bíblia não fala isso, mas o fogo é segundo no Evangelho. Jacó está debaixo do propósito. E ele tem que voltar. Então, ó, não faça mal nem com ele. Sabe por quê? Quando você está no propósito de Deus, irmão, tudo vai dar certo. Aleluia. Tudo vai dar certo. Até o que tinha para dar errado vai passar a dar certo. Glória a Deus. Só que Jacó ainda tinha algumas pendências, pastor Maria. Ele tem que voltar. E no meio dessa volta, ele se depara ali no Val de Jaboque, né? Ele luta com um anjo. Rapaz, eu fico pensando, as pessoas têm medo do demônio, mas eu penso assim: se Jacó venceu um anjo de Deus, quem é o demônio perto de nós? E Jacó passa a noite ali lutando com aquele anjo. E agora aquele anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Aí eu pergunto: por que o anjo pergunta o nome dele? Você está filmando? Por quê? Por quê? O anjo queria saber: é Jacó ou Esaú? Aí ele disse: eu não sou mais Esaú, eu sou Jacó. Aí agora o anjo disse: nem Esaú nem Jacó, vai ser Israel, aquele que luta com Deus e vence. Glória a Deus. Está vendo como é que Deus faz o propósito de Deus? Aí Jacó chama aquele lugar de Peniel. Por quê? Porque ele viu Deus face a face e a sua alma foi salva. Aleluia. Então agora ali Deus estava dando uma nova identidade para Jacó. Aleluia. Jacó ali, a partir do momento, veja bem, como que a gente pode falar que a gente teve um encontro com Deus? Quando a gente passa pelo Val de Jaboque, quando a gente passa por Peniel. Por quê? Porque aí você vai receber uma nova identidade. Aleluia. Sabe aquele crente problemático que tem toda a igreja? Toda a igreja tem.
Aqui tem também, eu tenho certeza. Sabe aquele crente fofoqueiro? Aquele crente que não é bom esposo? Ou aquela mulher que não é boa esposa? Ou aquele homem que não é bom pai, que não é bom empregado, que não é bom crente? Sabe quando é que você sabe que você teve encontro com Deus? É quando você recebe uma nova identidade. Aleluia. Aí você passa a ser um bom marido. Glória a Deus. Você passa a ser um bom crente. Você passa a ser um bom funcionário. Por quê? Porque você teve a sua vida transformada. Aí eu posso dizer que esse lugar é Peniel. Por que Peniel? Porque aqui nós temos um encontro com Deus. Estamos vendo Deus na vida de cada irmão. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Somos a imagem e semelhança. Então aqui esse lugar é Peniel. Eu estou vendo Deus na tua vida. Por quê? Porque agora eu estou vendo que você não é mais aquele crente brigão, não é aquele crente problemático. Por quê? Porque Deus te deu uma nova identidade. Você é aquele que briga, mas aquele que briga com Deus na oração e quer a resposta de Deus. Então Jacó passa por esse processo, mas ele precisa ainda alguns processos. Que processos são esses? Reconciliação, o processo do perdão, que às vezes nós não conseguimos perdoar, e ele foi e reconciliou com o seu irmão. E às vezes, irmão, o que está impedindo a nossa bênção de Deus na nossa vida é a reconciliação. Sabe o que significa a palavra perdão? A palavra perdão significa deixar ir. Enquanto você não perdoa, você está preso a essa pessoa. Por mais que o seu pai ou sua mãe amaldiçoou a sua vida, ou alguém te prejudicou, o que nós temos que fazer é liberar o perdão. E Jacó vai e reconcilia com o seu irmão. Acabou a história? Não. Jacó ainda precisava cumprir uma promessa: edificar o altar e dizimar. Ou seja, fidelidade. Quando fala fidelidade, é sobre tudo, é sobre as nossas vidas, é fidelidade no estudo, é fidelidade no tudo. Estava conversando com alguém onde eu trabalho, a pessoa disse: não, dízimo antigamente era só de cereais. Eu disse: você planta alguma coisa? Você planta vinho, café, e desculpa você tem que dar algum do seu trabalho. Só que Deus já disse para Jacó que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que eu entendo com isso? Que Deus quer abençoar a nossa família também. Irmão, você tem que ser bênção onde você estiver. Eu tenho um ano e pouco que eu estou nesse trabalho. Quando eu estava aqui, pastor, eu trabalhava na sede. Tem um ano e pouco que eu estou nesse trabalho. Quando eu entrei ali, não tinha, só tinha um vale refeição. Eu entrei, pouco tempo que eu entrei, colocou um vale refeição. Daí a pouco deu um plano na fidelidade, 110, todo dia aqui, se você não faltar ninguém entrar testar. Tudo deu. Depois que eu cheguei ali, foi surgindo um monte de vezes. É o que Deus disse para Jacó: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus quer abençoar a sua família através de você.
Lá no seu trabalho, Deus quer abençoar as pessoas através de você. Agora você tem que passar pelo processo. Por quê? Porque você está debaixo dessa palavra de bênção de Deus sobre a tua vida. Palavra de autoridade, palavra de governo. Deus te chamou para governar. Não é para você estar como cauda. Deus te chamou para você estar o quê? Estar por cima. Deus te trouxe aqui para quê? Para que você venha ouvir esta palavra, para que você saia daqui sabendo de uma coisa: você vai sair daqui abençoado pelo Senhor. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que está faltando na tua vida, mas Deus está aqui para poder completar o que está faltando na tua vida. Deus está aqui para poder realizar o teu sonho. Deus está aqui nessa noite para que você tenha ligação diretamente com Ele no céu. É uma palavra de governo que Deus está liberando sobre nós nessa noite. E você precisa assumir. Não é bater no peito e falar assim: ah, eu sou um coitadinho, não. Você é mais do que vencedor. Por mais que alguém diga o contrário, você tem que acreditar no teu potencial. Você tem que acreditar que você é filho de Deus. Ele te chamou para governar. Ele te chamou para que você tenha uma direção. Ele te chamou para que você tenha um propósito. Então se levante, irmão, e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei para qual propósito o Senhor me chamou, mas a partir de hoje eu estou disposto a entender e fazer o teu propósito. Eu queria que você se colocasse de pé. Você não nasceu por acaso. Você foi escolhido. Fico imaginando que às vezes para representar o nosso país, seleção brasileira, né? Acho que é 25 jogadores são escolhidos. Muitos com mérito, porque são bons jogadores. Mas nós fomos escolhidos não pelo nosso mérito. Porque o Senhor diz assim: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Sinta-se privilegiado, porque no país com mais de 200 milhões de brasileiros, você foi escolhido, glória, para poder servir a Deus e para poder o Espírito do livro da vida. Quantas pessoas mais cultas do que nós, com mais condições financeiras do que a gente, com mais sabedoria e capacidade do que a gente, mas Deus olhou para o ventre da nossa mãe e falou assim: é você. É você que eu estou escolhendo para ser o meu representante na terra. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. E eu quero liberar, meu Deus, sobre esta igreja uma palavra de vitória, Senhor. Uma palavra de encorajamento. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um tem enfrentado, o que cada um tem passado, as suas dificuldades, Senhor. Às vezes, sem esperança, sem expectativa. Por mais que lute, parece que nada está acontecendo, Senhor. Mas eu quero liberar sobre esta igreja, Senhor, que no mundo espiritual está se movendo. Que assim como Daniel orou 21 dias, Senhor, e nada estava acontecendo, mas no céu havia uma grande batalha espiritual, Senhor, para que a resposta chegasse. E eu quero, Senhor, dizer para esta igreja que é uma grande batalha no céu, para que a resposta, para que as bênçãos chegam. Mas a partir de hoje, Senhor, nada nem ninguém vai impedir que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre esta igreja, sobre esse lugar nesta noite, Pai. Que cada um de nós, Senhor, sairemos daqui abençoados, Senhor, e entendendo qual é o nosso chamado.